como trabalhar a comunicação eclesial no atual momento e também no momento pós-pandêmico. Hoje eu estou aqui com o Padre Arnaldo. Seja bem-vindo, Padre Arnaldo. Obrigado pelo convite. O Padre Arnaldo, ele é doutor em comunicação social, mestre em comunicação institucional, ele é graduado em gestão e marketing, filosofia e teologia. Atualmente ele exerce função na Arquidiocese do Rio de Janeiro de professor de comunicação social. Ele é vigário episcopal para comunicação e assessor de imprensa na mesma arquidiocese. Além disso, é o organizador do Seminário de Comunicação, evento internacional que acontece anualmente. Padre, hoje eu queria conversar aqui um pouquinho com o senhor sobre sobre o tema, né, que o senhor abordou no CONACOMP, que é a comunicação eclesial nesse novo momento. O senhor tem um pouquinho para falar para a gente? Bom, nós vivemos num período que a nossa geração nunca viveu, né, essa pandemia. Né, e vivemos uma realidade em que ela influenciou de uma forma direta os nossos hábitos, os novos comportamentos, ressaltou algumas fragilidades humanas, né, de uma forma geral, não só a questão sanitária, mas também social, como o Papa mesmo Francisco mesmo disse, né, foi uma grande tempestade que trouxe à tona muitas coisas. E diante dessas realidades, a Igreja, de uma certa forma, na sua comunicação eclesial, ela trouxe também, tentou acompanhar e tenta acompanhar essa realidade de forma mais presencial, mas também de forma virtual. Nós vimos as igrejas fechadas, então muitas dioceses, muitos movimentos se adaptaram a essa realidade virtual, né, de forma singular ou de forma institucional, como uma paróquia, diocese, etc. E toda essa realidade traz uma novidade para a gente, né, como lidar os relacionamentos, como fazer uma comunicação autêntica, né, proporcionar também um encontro dentro desse ambiente virtual, onde muitas das vezes nós confundimos o virtual, né, como oposição ao real, né, e não é. O virtual também tem encontros reais. Vamos pensar aí, de repente, uma mãe que fala com seu filho por videochamada. Será que não é real aquele encontro também? Não é físico, mas é real. Tem emoções, tem afeto, né? Ou de alguém com raiva que vai discutir, falar alguma coisa, tem a raiva, ou seja, então são realidades que nós estamos aprendendo enquanto igreja, também enquanto pessoa, enquanto cada membro de uma comunidade, enquanto de uma forma macro, toda a realidade da igreja, nós estamos aprendendo a lidar com essa situação também, trazendo também propostas, né, e trazendo também reflexões e ações concretas também dentro desses ambientes virtuais. Na sua palestra, o senhor abordou o tema de pós-digital, né, o on-life. Como que essa realidade, como que as paróquias, né, podem se adaptar a essa nova realidade? Eu creio que é passo a passo, né? Primeiro, muitas paróquias estão aprendendo a lidar com o mundo digital, né? Em muitas realidades do país, talvez as paróquias já concentradas dentro do ambiente mais urbano, elas têm mais facilidades, tinham mais contato com esse mundo virtual. Muitas paróquias, talvez em regiões mais rurais ou de comunidades pequenas, talvez não tivessem tanto contato ou tanta utilização que se viu necessário com a pandemia, né? Era uma realidade que já estava acontecendo, só foi acelerada com a pandemia, foi potencializado com a pandemia. Mas esse ambiente on-life, o que é o ambiente on-life? Vamos pensar assim, hoje nós temos na nossa mente muito claro o que é offline e online. Online está ligado, offline está desligado, está desconectado, e online está conectado. Só que esse novo ambiente on-life, que é chamado, é um ambiente em que não há tanta distinção, tanta diferença entre estar conectado online ou offline, porque nós estamos sempre online praticamente, estamos sempre conectados. Pelo telefone, até quando você põe no modo avião, o microfone do seu telefone capta o que você fala. E muitas das vezes você recebe até propagandas daquilo que você falou com o telefone desligado. Casas que são cada vez mais adaptadas
nessa forma virtual, né? Relógio, né? Que você conectado ao seu telefone, ou essas gerações mais novas que nem usam praticamente mais relógio, porque tudo no telefone celular, vê o horário, vê a hora no telefone celular. Então são realidades realmente em que nós também estamos cada vez mais, a igreja como mãe e mestra tem com obrigação, e tem feito isso muito bem, reflexões em cima disso, de como essa mudança de comportamento tem acontecido, tem impactado na nova geração, chamada geração alfa, né, como os padres, os educadores, os religiosos, religiosas, enfim, todos aqueles que ajudam a formar uma opinião, têm lidado com essa realidade, têm aprendido também, apreendido e aprendido com essa nova realidade, e como pode se refletir, pode refletir diante dessa situação para ajudar a dar uma resposta também, ou auxiliar, porque o nosso papel dentro dessa realidade online, vamos dizer assim, é ajudar essas novas gerações a entender e aprender que os relacionamentos, eles acontecem também no formato virtual, mas eles, como o Papa mesmo diz, eles acontecem totalmente através do contato humano, ou seja, nenhum substitui o outro, mas se complementa com o contato humano, né? O contato físico, perdão, não o contato humano, mas o contato físico. E na sua visão pessoal, as paróquias e a igreja em geral, ela está se adaptando bem a esse novo cenário? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos observado os grandes esforços das paróquias, das capelas, das congregações religiosas, dos movimentos se adaptarem a essa nova realidade. É obviamente que cada um de acordo com as suas limitações, né? Sejam de recursos, sejam de pessoas, mas nós temos visto assim, um movimento de tentativa de adaptar-se a essas novas realidades, né? Padres, freiras, o pessoal da PASCOM, nós temos um grande trabalho aqui, um grande abraço a todos os agentes da PASCOM, né, que tem feito esse próprio encontro que reúne gente do Brasil inteiro que tem se esforçado. Isso é uma prova de que as pessoas estão interessadas. E ao se interessar, com certeza, alguma coisa fica a ponto de levar também para a sua diocese, sua paróquia, e o seu movimento, a sua congregação. Então, assim, a igreja, de um modo geral, tem buscado cada vez mais se adaptar a estas realidades. O senhor teve a oportunidade, né, de trabalhar no Vatican News, com as redes sociais. Como que foi vivenciar essa experiência? Bom, meu tempo de Roma foi uma experiência maravilhosa, né? Eu passei quase 7 anos morando ali. Dentre essas realidades, eu trabalhei em 2 ambientes. Um no serviço litúrgico do Papa e outro no Vatican News, né? Já no novo formato, que antes eu que era a Rádio Vaticano, hoje é Vatican News. Então, trabalhei bastante com a parte das redes sociais, de língua portuguesa, né? E também do site de notícias. Uma experiência enriquecedora, porque por mais que você traga notícias do Papa, do Vaticano e do Brasil, você tem uma experiência de igreja enquanto igreja, a igreja católica em todos os seus ambientes, em todo o mundo, né? A igreja universal como nós vemos, né? Então, foi uma experiência rica para mim, no sentido de aprendizado, de ver esse trabalho com a igreja também, ver que tanto no Vatican News quanto na paróquia lá no interior do Brasil, os desafios são os mesmos, guardando as proporções de cada realidade. Os desafios são os mesmos, aprendizado, conhecer esse sistema, como funciona e lembrar que por trás de tudo isso são pessoas, né? No fundo, você tem a máquina, mas você tem, no fundo, as pessoas que vão manusear a máquina, mesmo que ela se apresente essa inteligência artificial, né? Essa autonomia, mas no fundo nós temos a máquina. Isso eu vi tanto em comunidades pequenas aqui no Brasil, quanto também no Vaticano. O desafio é o mesmo, guardando as proporções. As diferenças, então, não eram gritantes, assim, de uma plataforma do Vaticano e uma daqui do Brasil, digamos assim? Não, porque nós temos, assim, aqui no Brasil, muitas plataformas, assim, muitos
muitas instituições, dioceses que têm blog, o seu site, suas redes sociais muito bem desenvolvidos, né? E no Vatican News tem um grande diferencial, óbvio, que nenhuma diocese vai ter, que é o garoto propaganda, que é o Papa. Né? Então, não é, por mais que a gente transmita uma notícia sobre o Papa seja o chefe, seja o pastor da Igreja Católica, né? Seja o meu e o seu, né, pastor, mas assim, o Vaticano detém essas imagens exclusivas. Então, tudo que fizer, não precisa nem muita coisa. Já botou o Papa lá, já meio caminho andado. Né? Então, ele tem essa grande vantagem. Né? Mas os desafios são os mesmos. E eu vejo aqui no Brasil que muitas realidades, né, poderia até dizer que são superiores, né, em matéria de organização, de investimentos, né, de estrutura. Porque se nós olharmos bem, por exemplo, aqui nesta sala que nós estamos, somos 3 pessoas trabalhando e eu estou falando aqui. Não que eu não esteja trabalhando, né? Mas tem 3 pessoas aqui. Poderíamos pensar uma estrutura, mega estrutura, com 50 pessoas, né? Mas, de repente, numa atividade, numa paróquia, 2, 3 pessoas fazem um grande trabalho, né? Para pensar com os recursos que nós temos, hoje com um simples celular, uma câmera de R$ 50 que você encomenda nos sites de compra, você coloca lá, você faz uma entrevista, você faz um vídeo com um som de qualidade, então você tem poucos recursos, mas você consegue fazer um bom trabalho. É preciso sempre o quê? Boa vontade. Essencial. Você pode ter um grande aparato, mas se você não tem boa vontade, não adianta que não vai sair bem. E ao invés, você pode ter um celular, né, na linguagem popular, xing-ling lá, né, com um microfonezinho, e você faz um belo trabalho de evangelização nas redes sociais. Depende muito de cada um. E falando em redes sociais, nós temos o Papa também, né? Que ele é bem ativo nas redes sociais. Muito. Isso aproxima também, né? Os jovens e aqueles Sim. que estão. É claro que nós temos que ter consciência que o Papa, um senhor de idade, né? Não é que ele fica direto lá conectado e postando tem toda coisa. Uma assessoria tem toda uma assessoria para isso, né? Mas tudo que é feito com o consentimento dele. São palavras dele, né? São fotos dele. Então, isso movimenta realmente assim, o mundo, né? E pensar que é interessante que jovens, adultos, idosos, porque todos hoje estão praticamente dentro todos, eu digo quando eu falo todos, todas as gerações praticamente têm uma representatividade dentro desse ambiente virtual, né? E dentro desse ambiente nós temos pessoas de diversas classes sociais, gerações, culturas presentes. E o mais interessante, não é somente um ambiente religioso católico, mas pessoas de outras religiões, pessoas sem religiões, pessoas, às vezes, que não professam nenhum credo, né? Mas, ou seja, você tem no mundo inteiro um grande movimento de grande simpatia pelo Papa, sobretudo nas redes sociais. Antes, as plataformas digitais, meios de comunicação eram vistos como um tabu para a igreja, né? E hoje a gente já pode ver também essa mudança, né? A igreja está cada vez mais presente e vai se fazer mais presente também. A comunicação, de modo geral, na igreja, sempre foram etapas. Se nós olharmos lá atrás ainda, com a Revolução Francesa, né, a igreja ela passou por 3 etapas. Primeiro, ela passou da etapa da crítica, de criticar os meios de comunicação, né, jornais. Então, os objetos de comunicação da igreja eram os livros e os documentos papais, as cartas dos papas, né? Então, passou-se uma fase de crítica, ferrenha às vezes. Depois, ela passou por uma etapa de aceitação, de entender que é essencial fiscalizar os meios de comunicação, né? Então, ela passou de uma etapa de crítica à de fiscalização dos meios de comunicação, mas está inseridas, né? Nós vemos aí as grandes congregações religiosas, com jornais, a imprensa, sobretudo na Europa, mas também no Brasil, antigamente
nas grandes capitais, né, o Rio de Janeiro, quando era a capital do Império, né, o grande movimento de grandes bispos, né, o jornal O Apóstolo, enfim, no interior do Brasil, no Nordeste, no Recife, no Rio Grande do Sul, com as primeiras rádios que vão surgindo, né, com os franciscanos. Depois do Concílio Vaticano II, a Igreja ela passou de um olhar de fiscalização de proposição, ou seja, ela entendeu realmente que esses meios de comunicação são essenciais também para ser evangelizados e para evangelizar. Né? Com isso, até com o documento Intermirífica, o Papa Paulo VI vai dizer da nossa obrigação enquanto evangelização e obrigação também de utilizar esses meios de comunicação de massa. Na época, óbvio que a gente está falando do jornal, do rádio, da TV, e hoje, se ele estivesse vivo, ele falaria, ele usaria também, igual o Papa Francisco, e falaria da importância disso. João Paulo II, pensar os grandes comunicadores, né, o primeiro Twitter com Bento XVI. Então, assim, a Igreja, cada vez mais, ela tem visto essa necessidade de estar presente nessas realidades e, principalmente, ajudar a compreender essa mudança de cultura, né, dessas realidades, aprender com isso, né, refletir e ajudar as pessoas a estarem também dentro dessa realidade de forma ética e também utilizando também a moral daquilo que a Igreja ensina. Estar presente não significa simplesmente estar ali, mas nós temos que ser presença ali, como diz o Evangelho, ser sal e luz também nesses novos ambientes de evangelização. Utilizar com responsabilidade também, Principalmente, né? E conteúdo, né? Valores. Sim. Na semana, há um tempo atrás, no início do mês de novembro, na metade do mês de novembro, nós tivemos um seminário de comunicação, que é um evento que acontece anualmente no Rio de Janeiro. Uhum. Esse ano passado, foi de forma virtual. E nós tivemos, um dos palestrantes foi um dos organizadores de conteúdos, né, analistas de conteúdo do TikTok, né, Brasil. E ele falava, olha, mesmo que seja um vídeo de 20 segundos, 30 segundos, você tem que organizar um roteiro para ter conteúdo. Você não pode simplesmente fazer uma coisa aleatória, né? Você tem que ter conteúdo. Uhum. E se a gente for pensar em igreja, quanto de conteúdo nós temos? Nós temos mais de 2.000 anos de coisas de conteúdo para poder falar. Uma vírgula já gera, assim, vários posts, vários vídeos, vários ambientes de reflexão. Né? Eu fiquei impressionado no meu tempo que eu morava em Roma, as teses de doutorado, as teses de mestrados nas universidades católicas. Né? Às vezes, uma frase da Bíblia, um versículo, ou uma frase, uma afirmação de um papa, a afirmação de um teórico, gerava uma tese de 300 páginas de reflexões. Imagina quanto de conteúdo nós não temos para disponibilizar para ajudar as pessoas nas redes sociais. Então eu aconselho você que trabalha com redes sociais, pensar, não simplesmente chegar, vou abrir o celular e vou falar qualquer coisa. Não, pensa no roteiro, organiza. Na tua semana você vai falar uma vez, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre advento, vou falar sobre uma realidade da igreja, um ponto da igreja. Você tem aí vários conteúdos. É bom que você, para o seu próprio crescimento, e você tem também algo construtivo, e realmente você pode colaborar com a evangelização da igreja. Algo realmente você pode trazer de profundo também, né? E qual dica que o senhor daria assim, para uma paróquia, né, que está começando o trabalho de PASCOM e comunicação agora? Sim. Dois grandes conselhos, dois grandes, não sei, mas duas sugestões. Primeiro, conhecer bem a sua realidade. Né? O padre que está ali, ele conhece bem os seus paroquianos, conhece bem a sua realidade e sabe se é um público jovem, se é um público de meia idade, um público mais idoso, se é um público que tem muito acesso à internet, ou se não adianta, de repente, eu fazer um grande trabalho de internet, de redes sociais, numa comunidade, de repente, em que as pessoas não utilizam muito esses recursos, né? Ou em que a realidade, às vezes, é uma realidade de periferia,
em que as pessoas têm uma conexão de internet instável, que não utilizam muito, né? Enfim, ou é uma realidade jovem que tem muita gente que usa direto. Então, primeiro é conhecer o seu ambiente, esse é o principal. Depois, 3 sugestões, né, na realidade. Então, primeiro, conhecer a sua realidade. Segundo, conhecer os recursos disponíveis que você tem. Também não vou endividar uma paróquia para colocar lá de melhor qualidade a câmera, se nesse momento eu não posso fazer isso, né? Ver os recursos que eu tenho e o conteúdo, né? Pensar o conteúdo. Não adianta ligar, vamos falar qualquer coisa, né? Até mesmo se você vai falar do catecismo da igreja, tem que pensar o que do catecismo, né? Tornar a linguagem acessível e ter domínio do conteúdo. Porque até mesmo nas redes sociais, quando você fala, as pessoas percebem se você tem um domínio ou você não tem um domínio daquele assunto. Você pode falar de forma, porque isso então, o Papa disse, então, a igreja disse, ok, as pessoas percebem quando você tem o domínio daquele assunto. E nós vivemos essa realidade de igreja. Então, teoricamente, nós vivemos cotidianamente. Não preciso aprofundar também sobre o dogma mais perfeito, completamente, todos os estudos do dogma da Imaculada Conceição. Poxa, mas eu vou explicar um pouquinho o que é, de forma assim bem simples, mas sem ferir a doutrina da igreja, mas de forma simples, para que as pessoas entendam. Então, conhecer a minha realidade, da minha região paroquial, ou diocese, ou congregação, os recursos que eu tenho disponíveis, inclusive humanos. Será que eu tenho alguém para me ajudar? Um jovem, alguém que entenda um pouco, talvez alguém menos jovem, que de repente saiba, que possa utilizar, e depois aquilo que eu vou falar. Então, são 3 coisas essenciais. Conhecer a minha realidade, da minha região paroquial, conhecer os meus recursos que eu tenho disponíveis, inclusive de pessoas e tecnologia, e principalmente conhecer bem e saber aplicar bem o conteúdo que eu quero apresentar para as pessoas. Padre, muito obrigada, né, pelas dicas e também por estar aqui conversando com a gente hoje. Foi uma alegria muito grande recebê-lo. Eu que agradeço o convite e estamos aí. Nos encontramos em outras ocasiões, se Deus quiser. E você, né, agente de comunicação ou de qualquer liderança da igreja, espero que você tenha captado bem a mensagem do Padre Arnaldo e também espero que você fique ligado aqui no nosso canal do YouTube, que em breve teremos mais informações para vocês.